Estamos de novo aqui, espero que seja melhor do que o outro. Eu gostei do outro, mas eu espero que esse aqui seja muito melhor. Esse estudo é baseado nesse livro. Essa que é uma edição antiga, de 2001, foi quando eu fiz o seminário, né, pastor? Então, eu tenho ele desde o tempo do seminário. Eu gostei muito dele na época, reli algumas vezes, e agora tive que lê-lo de novo para poder fazer o trabalho, né, para nós. E o autor é Tim LaHaye, se alguém quiser se aprofundar, porque ele fala mais detalhadamente sobre cada temperamento, especificamente sobre a ação de cada exemplo bíblico que ele dá. Ele fala mais detalhadamente, mostra mais versículos, mostra situações mais detalhadas que a gente não vai poder fazer aqui, porque vai ficar muito longo, né? Mas se alguém quiser se aprofundar, vale a pena, né? É um livro pequeno, não cansa, é rapidinho se lê, e a gente tem que ler bastante vezes, né? Não dá para ler uma vez só, tem que ler mais. Eu, pelo menos, gosto de ler várias vezes. Por que a importância da gente estudar os temperamentos, né? Por que é fundamental que a gente estude isso? Porque para a gente crescer espiritualmente, né, a gente viu que para você crescer, você precisa de conhecimento, né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Deus fala isso, verdadeiramente o conhecimento nos liberta mesmo, nos liberta da ignorância, né? E a ignorância é que leva a gente a cometer qualquer tipo de erro, né? E a ignorância no sentido de não conhecer, de não saber. Não é porque muitos termos, o português tem esse defeito, muitas palavras vão mudando, vão sendo usadas pelas pessoas de maneira diferente do original, né? O ignorante, hoje muita gente usa, você é um ignorante, como grosso, como mal educado, né? Como áspero, e ignorante não é isso. Grosso é grosso, mal educado é mal educado, ignorante é o que ignora. Então qualquer um pode ser ignorante em algumas coisas ou em muitas coisas, ou em todas elas. É difícil alguém ignorante em todas, mas tem gente que, né, é limitado. Então, assim, quando a gente fala ignorante aqui, né, a ignorância que Deus quer que a gente elimine é por causa disso, porque a importância do conhecer. Depois que você conhece o certo, você só vai praticar o errado se você quiser. É uma escolha, né? Por isso a palavra diz que quando a gente não tem o conhecimento e a gente é ignorante, nós somos desculpáveis. Depois que a gente tem o conhecimento, nós somos indesculpáveis. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso. Não que a gente vai fugir do conhecimento para ser sempre desculpável, né? Porque aí também é demais. Mas a gente tem que ter essa consciência. Enquanto nós não sabemos, nós temos desculpas, nós não sabíamos. Mas no momento em que a gente sabe, a gente começa a ter a responsabilidade de ser diferente, né? E aí a importância da gente conhecer os temperamentos, porque a gente tem quando chegar no final desse estudo, nós vamos, né, pastor, acho que é o último dia ou penúltimo dia, a gente vai dar um link para vocês entrarem e fazerem o teste de temperamento. Eu aconselho que todos façam. Quem quiser compartilhar, né, aí sim, não é obrigado a vir a compartilhar seu temperamento com ninguém. É uma coisa pessoal, é para que cada um busque o seu crescimento pessoal. Então, não vai ser obrigado ninguém a compartilhar nada. Mas o teste vai ser para que cada um saiba o seu temperamento e a partir daí, claro, busque melhora, busque crescimento, né?
mas que também no último dia a gente vai tentar compartilhar aqui, conversar e tentar esclarecer dúvidas. Eu vi que algumas pessoas já fizeram teste e não conseguiram entender muito bem. Então a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas no final do teste, tá? E também é importante que vocês respondam sinceramente as perguntas, tá? Porque assim, às vezes eu falo por mim mesmo, às vezes a gente já foi assim e não é mais. Então, é o que você é agora, no momento, porque o temperamento, ele é transformado por Deus e pela vida, não é só por Deus. Depois que a gente é cristão, claro que a gente tem mais chance ainda dessa transformação ser mais rápida, mais eficaz, melhor. Mas a vida também transforma, né? Quem não aprende com a vida também não aprende com nada. O tempo, as vivências, as experiências vão promovendo em nós mudanças. Algumas pessoas mudam para melhor, outras nem tanto, mas a tendência é que a vida nos proporcione um crescimento e nos melhore, né? Os erros, tudo isso produz em nós maturidade e crescimento, transformação. Então, o temperamento é transformado pela vida, mas nós cristãos temos a oportunidade de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Daí a importância da gente estudar isso, por quê? Porque a gente vai buscar com mais precisão, com mais, sabe, você vai saber, eu tenho essa falha, Deus, me ajuda, eu não quero mais. Ele não vai eliminar isso de você, mas ele vai usar isso de uma forma boa para o reino. Porque Pedro era um impulsivo, que não pensava para fazer, mas em muitos momentos a impulsividade é uma coisa necessária. Em muitos momentos, Deus precisa de uma pessoa ousada, desse jeito, às vezes rude, para que o que Ele quer aconteça. Né? Não é sempre. Todos os temperamentos são importantes, porque as pessoas, conforme o estudo for passando e vai vendo os defeitos, vai falar, um é melhor do que o outro. Não é. Cada temperamento tem suas qualidades e suas fragilidades. Todos têm. E o que a gente vai fazer aqui é buscar conhecer as nossas qualidades para a gente potencializá-las e as nossas fragilidades para a gente tentar, em Deus, minimizá-las ou permitir que Deus use isso da melhor maneira em favor do reino. Porque nada que nós temos é ruim, nada é de todo bom e nada é de todo mal. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado mal, depende da maneira que é usado. Então, às vezes a gente pensa, fulano é muito impulsivo, mas existem momentos que aquilo ali é absolutamente necessário. E é isso que a gente tem que pedir, para que essas fragilidades nossas sejam usadas nos momentos certos, da maneira certa, para a glória de Deus. E Deus vai usar isso dessa forma, né? Então a gente tem que... E aí outra coisa importante também é que além da gente se conhecer melhor, e a gente se conhecer é muito bom, você se conhecer, né, é muito bom, é muito saudável, você também vai melhorar seus relacionamentos. Você vai começar a melhorar o seu relacionamento no trabalho, na faculdade, porque com esse conhecimento você vai poder identificar características das pessoas e até não, né, bater o martelo sobre o temperamento do outro, mas você vai ficar mais atento e vai começar a perceber e falar, fulano parece que é isso, e você vai ter um pouco mais de paciência. Vai saber lidar. Ou vai aprender a lidar com essas pessoas, vai ver as características dela, então isso vai melhorar o seu relacionamento interpessoal, vai melhorar o seu trabalho, vai melhorar o seu relacionamento no casamento, porque temperamento é uma coisa que incomoda. Por exemplo, quando eu casei, meu marido dormia de bom humor e acordava de mau humor. Eu não entendia. Eu falei, o cara que dormiu bem, não dá nem bom dia. Eu já acordo bom dia, né, para os passarinhos. O que
aconteceu, né? Mas é o jeito dele, ele precisa de meia hora para entrar no ar, entendeu? Eu já pulo da cama no ar. Quer dizer, cada um é um. Mas quando eu casei, eu falei, nossa, coisa esquisita, o cara dorme bem, acorda ruim. Estranho isso, né? Eu preciso de uma hora. Ele mudou quando meu filho nasceu. Aí ele ia olhar para o filho e sorria à toa. Mas antes, você não escutava nem um bom dia da criatura. Que isso? Entendeu? Mas e aí com o tempo a gente se acostuma, mas aí depois a gente vai descobrir que é o jeitinho de cada um. Eu também tenho as minhas mazelas, e ele teve que se acostumar, né? Eu falo que nem uma maritaca, e ele não gosta de falar, então imagina o suplício que deve ser para o meu marido, né? Deve ser uma coisa terrível, né? Acorda conversando. Eu já acordo tadinho, né? A pessoa sofre, eu entendo, mas a gente aprende. Não, essa é a vantagem do que a gente vai aprender aqui. O quão bom vai ser isso para as nossas vidas, porque vai melhorar a gente e vai melhorar o nosso relacionamento com o próximo. A gente vai ser mais tolerante com o irmão. A nossa vida melhora como um todo. Quando a gente se conhece e a gente busca melhorar, a gente já começa a melhorar, porque quando você melhora, tudo que está à tua volta melhora. Porque muitas vezes não, com certeza, é tudo um reflexo, sabe? Você está recebendo de volta o que você está dando. Só que às vezes você não percebe. E quando a gente estuda isso, a gente descobre que a gente está recebendo de volta o que a gente está dando e a gente vai melhorando. Então é sempre muito bom a gente se conhecer e conhecer o outro, né? Porque faz a gente ter relacionamentos saudáveis. E tudo que é saudável agrada a Deus, né? E Deus nos fez para isso. A gente já estudou lá em Finanças a importância de ser saudável no corpo, na alma e no espírito, né? Isso é muito importante. E a gente começa aqui, pode passar, irmão, para, né? Esse estudo visa acabar com a síndrome de Gabriela. Isso é uma brincadeira, porque a síndrome, todo mundo sabe o que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, sempre Gabriela. E a gente lamenta, mas essa não é uma verdade para nós. Pode ser para Gabriela, mas para nós não é. Nós nascemos de uma maneira e queremos ser transformados e irmos para casa de outra maneira. Né? Queremos voltar para casa da melhor maneira possível, né? Buscando a estatura do varão perfeito, que é muito difícil, mas a gente tem que buscar. Né? Não é porque é difícil que a gente não vai buscar. É difícil, mas a gente vai todo dia tentando ser hoje um pouquinho melhor do que foi ontem, certo? Então, aqui a gente tem o versículo, que é 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. Essa é a nossa obrigação como cristão. Crescer na graça e no conhecimento. Né? Então, nós estamos aqui buscando crescer no conhecimento. Certo? E Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Deus tem planos de bem e não de mal, como foi dito. E os planos de Deus para nós são planos de crescimento, planos de não é plano de vida abundante, né? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida completa, é uma vida saudável no corpo, saudável na alma, saudável no espírito, e quando você se relaciona bem com você e se relaciona bem com o próximo, você tem uma vida saudável. Né? Porque não tem coisa melhor do que você se dar bem com você e se dar bem com o próximo, até porque o mandamento de Deus é que você ame a Deus sobre todas as coisas, e aí a pessoa pensa, e ao próximo? Não, primeiro você tem que amar você, porque a medida que ele deu para você amar o próximo é você, e se você não se ama, você vai ser incapaz de amar o outro. E a gente pode ver isso nos delinquentes, nos
não gosto de usar esse termo, um delinquente, bandido, né? Meliante, sei lá como é que chama, mas pessoas. Eu vi uma reportagem e eu fiquei pensando, falei, como é que pode, né? Quando a pessoa não dá valor à sua vida, ela não dá valor à vida de ninguém. Então, a reportagem, o cara foi lá no morro falar com os traficantes, que eles conseguem bater papo e entrevistar traficante. A polícia não consegue prender, mas o repórter consegue entrevistar. É curioso. E aí, vocês não têm medo de... a gente... como é que é? Nós não tem medo, não. Nós está aqui para isso. Nós não tem nada a perder. Eu falei, realmente, quem não tem nada a perder vai se importar com a minha vida? Não vai. Né? Então, isso é muito, muito, muito... sabe, é muito importante que a gente perceba como Deus cuida da gente nas pequenas coisas. Como ele se preocupa com as pequenas coisas. A gente acha que Deus é Deus de, né, grandes coisas e acha que ele não toma conta das pequenas coisas. Deus toma conta de todas as coisas. Todas as coisas na nossa vida são importantes para Deus. Tudo que é importante para nós, tudo que para os planos de Deus se realizarem na nossa vida for necessário, é importante para Deus. Se é importante para nós, é importante para Deus. E a gente tem que ter essa visão. A gente tem outro versículo. Tem antes do versículo, tem. Quando reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, ele diz para nós vir como estamos, cansados e sobrecarregados, e ele nos aliviará. Mas nós não podemos continuar do mesmo jeito. Precisamos amadurecer. E isso requer reconhecimento de nossas fraquezas, desejo sincero de mudança e submissão total ao Espírito Santo de Deus. Realmente, para a gente ter temperamentos transformados, só através da submissão total ao Espírito Santo de Deus. Gente, é muito difícil. Eu li esse livro em 2001 e eu continuo pelejando por um monte de mudanças ainda. Olha, eu fiz o teste de novo, gente. Eu fiz o teste lá na época e deu que eu era 51% colérico e 49% sanguíneo. Então, vocês imaginam a pessoa que eu era. Imagina uma pessoa 51% colérica e 49% sanguíneo. Não tinha nada dos outros. Mas eu tinha, 30 e poucos anos, gente, né? E outra coisa também que a gente vai ver, vai ser muito importante para você, jovem, fazer agora e daqui a um tempo você fazer de novo. Você vai ver como que é legal, como você muda. Porque os jovens, eles estão ainda com um temperamento natural. Sabe? Nós, adultos, já estamos com um temperamento alterado. Ele já não é mais o original, que era quando nós éramos jovens. Porque a vida já nos transformou. Então, o nosso temperamento, o que vocês vão ver, já não é mais um temperamento primário, aquele que você era na idade deles. Eles estão ali no original. Nós já temos transformações, a vida já nos transformou. Então, a gente já não tem mais o temperamento original. Mas é muito bom fazer agora e daqui a um tempo fazer de novo. Quando eu fiz agora, para fazer, eu fiquei boba. Eu continuo sendo colérica, eu continuo sendo sanguínea, mas eu não sou mais 51%, não sou mais 49%, e agora eu já tenho um pouquinho de fleumático. Gente, é muito bom, sabe? Porque você vê que a vida passou e você aprendeu alguma coisa, você mudou, você foi transformado. Porque na época que eu estava fazendo seminário, quando eu fiz isso aqui, eu tive vontade de chorar. Porque eu falei, gente, eu sou horrível. E eu era horrível, assim, que eu tinha um temperamento, pastor? Eu era atrevida, abusada.
bocuda, como dizia meu chefe, que não tinha papa na língua, sabe? Era Pedro e Paulo, tudo junto, corta a orelha, e era um horror, entendeu? Não pergunto o que eu penso, porque se perguntar o que eu penso, está perdido, entendeu? Então, assim, não tinha misericórdia, o que é isso? Né? E hoje eu olho e falo, gente, eu já tenho outras coisas, quer dizer, eu já fui, o Espírito Santo já trabalhou aqui e eu já tenho um pouquinho de fleumático, eu já tenho um pouquinho, sabe? Então, eu já fui transformada, bem transformada, porque agora até nem meu marido me reconhece, que às vezes ele fala, eu não respondo, ele volta para saber se tem alguma coisa errada. Tá tudo bem? Eu falei, tá. Entendeu por quê? Porque se fosse numa outra época, Dona Cláudia já tinha, né? E ele aí volta e fala, tudo bem, né? Então é muito bom a gente ver isso, ver que a gente está se permitindo e está permitindo Deus, porque entendam, o nosso Deus não é um Deus invasivo, ele nos ama, mas ele nos respeita, ele nunca vai nos invadir para mudar. Você tem que oferecer a Deus, você tem que desejar e dizer para Deus, e a condição para essas mudanças é você conhecer e reconhecer e confessar e tentar mudar. Por isso a importância do conhecimento deles. Porque só a gente conhecendo as nossas características boas e mais, é que a gente vai buscar, né, vai reconhecer as nossas fraquezas e fragilidades e vai buscar mudança. Porque tem muita gente, eu mesma falava assim, eu sou assim, quem quiser, se não quiser também está tudo bem. Eu nunca liguei para a opinião dos outros, gente. Não ligo e nunca liguei. E continuo não ligando. Eu só devo satisfação para Deus. Eu falo mesmo, só devo satisfação para Deus. Se eu estou fazendo errado, eu tenho que prestar conta com Deus. Com mais ninguém. Entendeu? Então eu nunca me importei muito com o que os outros pensam, não. Claro que eu não vou fazer coisas para escandalizar o evangelho, porque aí é uma responsabilidade. Mas me preocupar com a opinião dos outros, eu nunca me preocupei mesmo. E agora, menos ainda, porque eu sei a quem eu tenho que prestar contas. E o único que pode me salvar é quem eu devo satisfação. Não devo mais para ninguém. Mas, assim, eu já fui bem pior. Eu estou melhorando. Eu estou melhorando, pastor. Ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas eu estou melhorando, entendeu? Eu dizia que eu era uma pessoa vara curta, mas agora minha vara já está média. Não está mais curta, não. Já alongou bastante, porque eu era complicada. Mas a gente tem aqui, ó, João 14:26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Isso é para vocês não esquecerem que o Espírito Santo de Deus, ele veio para ficar conosco, né? Jesus falou que se eu não for, o Consolador não vem. E o Consolador é a pessoa de Jesus aqui como mestre, para nos ensinar, para tudo que a gente precisa saber, a gente pode pedir para ele. A gente pode perguntar, a gente pode... E a palavra de Deus também diz que se a gente quer sabedoria, pede para Deus. O dono, o Senhor da sabedoria, te dá sabedoria. Então, se você quer, você pede para ele. Então, tudo que a gente precisa aprender é só pedir para Deus e para o Espírito Santo de Deus, e ele vai nos ensinar. Então, assim, eu não consigo. Acho que Deus... Eu já falei para vocês isso, né? Tem gente que acha que pode enganar Deus, né? Tolinho. Acha que pode enganar Deus, assim, e aí faz aqueles pedidos mais bobos, faz aquelas orações mais sem sentido, entendeu? A gente não engana Deus. Antes da gente pensar, Deus já sabe o que a gente está pensando. Então seja sincero, né? Eu falei para Deus, Deus, eu gosto de fumar, e se o Senhor não me ajudar, eu não vou parar.
Então, vou dizer, não, Deus, eu queria tanto parar de fumar, mas eu não consigo. Não, eu não quero parar, eu quero me batizar, é diferente. E se para eu me batizar eu tenho que parar de fumar, eu só preciso me ajudar, porque senão eu não vou conseguir. Então a gente tem que ser sincero, verdadeiro com Deus. Falar para Deus, Deus, quando eu estudei uma vez os frutos do Espírito, né? Eu fui estudar uma lição que falava ciúme. Ciúme é um instrumento do diabo para destruir relacionamentos. Falei, caramba, eu não quero isso não. Falei para Deus, Deus, eu não quero mais sentir esse negócio. Se não é de Deus, Ser específico. Se não é de Deus, então não quero mais. Não quero mais sentir isso. É para destruir relacionamento? Não quero mais sentir isso. Então a gente tem que, com esse estudo, nós vamos poder ser específicos. Eu vou poder dizer para Deus, Deus, eu não quero mais mirar à toa. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa ferve. Então, hoje já não ferve tanto, mas, né, quando eu era mais nova, fervia rapidinho. Né? Isso é um defeito? Em alguns momentos é. Em outros é absolutamente necessário. Mas, de modo geral, para boa convivência não é, porque quem tem esse temperamento sofre mais. As pessoas pensam que o outro sofre, mas você também sofre, porque quando você é precipitado, você fala sem pensar, depois quando você reflete, você se arrepende. E o arrependimento fica com você, não fica com ninguém. Não é mesmo? E adoece também, né? Então, é muito importante que a gente conheça, se reconheça neles e busque em Deus. No Espírito Santo, sozinho a gente não consegue, a gente tem que ser humilde para colocar diante de Deus. E assim, você precisa querer, porque você pode achar legal ser desse jeito e dizer para Deus, não quero mudar não. E Deus não vai te mudar na marra. Ele só vai te mudar o dia que você disser, Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero isso para minha vida. Aí ele vai te transformar. Mas enquanto você achar que tá bom ser como você é, você vai continuar sendo. Ninguém é capaz de transformar você além de você mesmo. É você e Deus. Ninguém tem o poder de te ensinar aquilo que você não quer aprender. Então, Deus tem tudo para nos ensinar, mas Ele não nos força nada. E nós só aprendemos se quisermos, se nos dispusermos para isso. Se abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento para que Deus trabalhe. Sem isso, é impossível. Não há como mudar se você não se colocar em Deus à disposição, disponível. Deus, eu estou aqui, sabe? Quebra. Sabe aquela coisa bonita? Quebra, Jesus, o vaso velho e faz um vaso novo. Preste atenção quando orar isso, porque quando orar isso tem que ser de todo o coração e tem que estar disposto a aguentar o tranco, porque quando ele quebrar você não vai poder chorar. Você pediu, Senhor, quebra e faz outro. Então, prestem atenção no que vocês pedem. Sejam específicos e tenham sabedoria, porque, eu quero paciência, aí acha que Deus vai fazer paciência, minha filha. Não, vai te mandar um monte de mala sem alça para tu carregar, entendeu? Para exercitar, eu fico vendo o povo, eu quero paciência, longanimidade. Eu falo, coitado, não sabe o que está pedindo, está pedindo problema. Porque o que Deus vai mandar para você é coisas para trabalhar sua paciência e longanimidade. E você acha que ele vai mandar o quê? Um passe de mágica? Ele vai mandar pepino, descasca. É aula prática e você vai ser aprovado ou vai ser reprovado e vai ter que fazer a prova de novo. Eu estou fazendo até hoje um montão de provas, eu sou reprovado. E continuo, eu não desisto. O bom é que eu não desisto. Eu vou lá e vou repetir essa daqui, tá, Senhor? Índice de reprovação. Eu vou repetir, tá, Senhor? De novo, vou lá para ver se a minha média melhora, entendeu? Mas é isso, a verdade é essa, não se iludam, né? A gente tem que se apresentar diante de Deus, tem que ter muita sabedoria com o que pede, porque Deus vai te dar o que você pediu. Então, quer sabedoria? Beleza. Quer longanimidade? Aguenta. Quer paciência?
Entendeu? Então vamos lá, sejam específicos, mas estejam dispostos àquilo que vai acontecer. Assim como no temperamento, quando a gente estudar aqui junto, vocês começarem a pedir, saibam que Deus vai fazer e que vocês têm que estar dispostos ao que vai acontecer. Né? Não tem essa molezinha não, o pessoal fala, venha para Cristo e pare de sofrer. Mentira, vem para Cristo e ó, o pau come, entendeu? Vai, até ser transformado você sofre. Professora Cláudia, o colérico vai pedir para deixar de ser colérico. Deus vai mandar uma opção de jeito para testar a cólera da pessoa, né? Na realidade, não peçam para deixar de ser, porque você não vai deixar de ser. É o seu temperamento, e a gente vai estudar o que é temperamento. Você não vai deixar, por isso a gente não fala temperamento trocados, não, são transformados, ou seja, você continua com o mesmo temperamento, mas ele sofre uma transformação, né? Ele é transformado pelo poder do Espírito, e aquilo que parecia mal será usado para o bem. Entendeu? Mas não vai ser mudado. Você vai deixar de ser 51%, vai passar a ser 33%, assim, vai melhorar, entendeu? Mas mudar não vai, porque é o que você é. E você tem que se amar do jeito que você é. E o que a gente vai fazer? Potencializar o que a gente tem de bom, e o que a gente tem de mal, a gente vai trabalhar. A gente não vai eliminar, porque há momentos em que, sabe, ser enérgico é importante, ter firmeza é importante. Já pensou se o mundo for cheio de gente banana? Vai um passando por cima do outro. Então há momentos que você tem que dizer, peraí, seu direito começa quando o meu termina, dá licença? Sabe? Aquelas pessoas calminhas que vem todo mundo e a pessoa... Já pensou se o mundo fosse assim, gente? Eu não andava. Então, é preciso ter um pouco de cada um de nós. É preciso, e é importante. Não vai ser... nós vamos ser transformados, vamos ser melhorados, aperfeiçoados. Mas vamos continuar com a essência, com aquilo que Deus nos deu. Amém? Amém. Isso foi dado por Deus, né? E é importante. Que horas são, pastor? Temos. Não, eu já vi aqui no coisa. Eu tenho 10 minutos para dar tempo para fazer o. Então vamos lá. Todo mundo sabe o que é temperamento? Pode falar, gente. O senhor não vale, não. O senhor não vale. Não. Tira, irmão, a cola. Não pode dar cola, irmão. Que isso? Não pode dar cola, irmão. Coisa feia. Aí, pessoal, fica à vontade, pode falar. Tem uma personalidade. Oi? Personalidade. Não, personalidade é outra coisa. Vamos lá. Em relação ao Senhor Jesus, Rapaz. em relação ao temperamento, né? São comportamentos desequilibrados. Né? Ou seja, há momentos, né, como a irmã falou, no princípio, né, no início do estudo, Sim. que às vezes é necessário até usarmos um temperamento para, de repente, até ensinar outra pessoa. Sim. Né? Ou seja, não é ser grosseiro, bruto, mas tem que ser duro. Firme, né? Porque, inclusive, quando a irmã falava no início, até mesmo porque lá naquele momento que Jesus entra no templo, ele questiona, né? De estarem fazendo do templo um local de comércio. Né? Então, ali ele toma daquela atitude, quem poderia imaginar? Mas a palavra não muda. E a fé nos leva a crer que realmente aquilo aconteceu. Tá? E no momento que Jesus é capturado, que é levado diante de Pilatos, ele é questionado, e ele é perguntado algumas coisas, aquilo que ele achou coerente, ele respondeu. Deus promete ele se cumpriu. Então, olha a questão do temperamento. Sim. Uhum. Ele só falou aquilo que era necessário. Sim. Né? E no momento que ele teve que se calar, ele se calou. Sim. Então vamos lá. Origem da palavra temperamento. Vem do latim temperamentum, que significa mistura adequada ou proporção correta. Então,
e reforça aí o que o irmão falou. Temperamento é mistura adequada, tem que ser equilibrado. Quando a mistura não é adequada ou não está na proporção correta, há um desequilíbrio e todo desequilíbrio é maléfico, né? O nordestino tem um ditado que eu adoro: tudo que é demais é moléstia. Então, é verdade, tudo que é demais é moléstia, tudo que é de menos também é moléstia, porque também é desequilíbrio. Mas é verdade, né? Muita água mata, pouca água mata. O que ele falou, professor Cláudio, que Jesus trabalhou bem esse equilíbrio no momento ele se isolar Sim. e no momento ele se calou. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Há momentos em que precisa, e é onde eu estou falando, não há temperamento errado, não há coisa errada, mas há o uso adequado, o momento certo. Muitas vezes nós perdemos a razão falando a coisa certa na hora errada, ou falando a coisa certa de forma errada. Às vezes nós somos grosseiros, somos ásperos e perdemos a razão. A gente às vezes não está errado, mas a gente não soube a hora ou a forma de falar. E isso é muito importante. E as pessoas que são sanguíneas padecem mais disso, porque elas são mais, né, afoitas, elas falam mais sem pensar, né, elas refletem menos, então elas são mais suscetíveis a isso. Há momentos em que a gente precisa de um sanguíneo para não chega para lá, mas há momentos em que isso é inadequado, e é isso que a gente tem que aprender, esse momento de ficar calado e esse momento de falar, né, para os sanguíneos, para os coléricos, os fleumáticos não, que eles precisam até falar, tadinho, fala pouco, entendeu? Então, hoje o termo é usado para descrever características psicológicas que formam a índole de uma pessoa, né? O temperamento são tendências biológicas e predisposição com as quais nós nascemos. Então, guardem isso, o temperamento, você nasce com ele. É herdado, né? É tão engraçado, né? É igualzinho o pai, igualzinho o bisavô, não tem esses negócios? Pô, igualzinho o tio. Porque são características que você acaba herdando, são tendências biológicas, né, que nós nascemos com elas. Então, o temperamento a gente nasce com ele, tá? A personalidade a gente vai ver que não, tá? É componente psicológico e fisiológico, então é psico-físico, determinado pela genética, que forma o conjunto de características psicológicas e emocionais que formam a índole de uma pessoa e que constitui a base da personalidade. Então, veja, o temperamento constitui a base da tua personalidade. Então, a personalidade não é temperamento. Tá? Temperamentos são características emocionais, biológicas, herdadas. Ela vem na genética. Isso é o temperamento. O temperamento também pode estar relacionado à forma que você reage às situações? Isso está mais... o temperamento também determina, porque tem a índole ali. Mas também tem a personalidade, que a gente vai ver que ela é moldada e em algumas situações a personalidade também interfere. Mas tanto a índole, é porque elas são muito interligadas. Você nasce com um temperamento, mas aí a gente vai ver aqui na frente que a gente tem caráter, personalidade, que são coisas que é um conjunto que forma o indivíduo, tá? O temperamento pode ser transformado no meio do ambiente que a pessoa tem que ser, ou não? A personalidade pode. O temperamento, ele pode ser, não é transformado pelo ambiente, mas ele é transformado pelas circunstâncias da vida, é diferente. A personalidade, ela pode ser moldada pelo ambiente que você vive. O temperamento, ele é nato, ele vem com você. Eles são características emocionais, genéticas, psicológicas herdadas. Sabe? Vem do seu grupo familiar. Mas envolvido igual a personalidade. Não, e ele só pode ser transformado por Deus. Já vem no pacote. Ele já vem no pacote. A única transformação que tem disso aqui é através do Espírito Santo. É através, entendeu? É uma mudança de dentro para fora.
Mas, de certa forma, nossa personalidade é como nós controlamos nosso temperamento também. Não. Vamos artistas. Você não controla a personalidade pelo temperamento. O temperamento determina parte da tua personalidade. Então, a personalidade é um resultado, entendeu? Do temperamento. É legal a gente estar discutindo isso, porque há essa dúvida, exatamente o que estão colocando muito bem aí o Luiz e a Manu, que é saber, como o José ali colocou também, personalidade misturar com temperamento. Não, são coisas totalmente distintas. Como o professor está falando aí, temperamento tem a ver com a genética, já vem dentro de você. Aí você está mudando, vai aprendendo. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu sabia o que era personalidade, eu sabia o que era a minha personalidade. Eu fui aprendendo e fui montando a minha personalidade. Já o temperamento não, desde pequeno a gente aprendeu. Entendeu? É sobre isso. Então, vamos lá. A gente tem 9 minutos. Eu vou falar rapidinho, depois, se for preciso, a gente volta, para vocês levarem para casa essas 3, temperamento, caráter e personalidade, e aí qualquer dúvida a gente destrincha, tá bem? Mas vamos lá. Caráter vem do termo grego caracter, e se refere a uma marca gravada, tá? Por um instrumento pontiagudo. Porque antigamente as coisas eram muito simbólicas, então os nomes sempre te remetiam ao significado de alguma coisa. Então o caráter era uma marca gravada por um instrumento pontiagudo, era um sinal, era uma marca gravada. O caráter é isso, um sinal, é a tua marca. Sabe, é o teu sinal, é gravado em você, né? Refere-se a traços morais, olha, outros são traços emocionais e fisiológicos e genéticos. Aqui já são traços morais, éticos, que definem a forma de agir, o comportamento. Então, o que define a forma de agir e o comportamento? O caráter. Não é a personalidade ainda. O caráter é que define a forma de agir do indivíduo em situação que envolve escolhas, tá bem? A gente vai mastigar isso, se vocês tiverem dúvidas. O que é? Refere-se aos traços morais e éticos que definem a forma de agir, o comportamento e de reagir de um indivíduo em situações como é moldado pelas experiências, educação, cultura, valores que a pessoa adquire ao longo da vida, sendo, portanto, algo que pode ser desenvolvido. Então, caráter pode ser desenvolvido. Exemplo, firmeza moral, honestidade, dignidade, são características de pessoas com caráter, ok? Personalidade. Origem da palavra personalidade vem do latim persona, máscara. No grego, prosopon, rosto, que eram usados por atores no teatro antigo para representar personagens. O que é? É um termo mais amplo que abrange o conjunto de características psicológicas que define a individualidade de alguém, incluindo como a pessoa pensa, sente e age. Estão ficando confusos? É só um início. Isso é personalidade, hein, gente? Isso é personalidade. Como é? Resulta da interação entre o temperamento, olha, a interação entre o temperamento, que é a tua base biológica, você nasceu com aquilo, e as influências do ambiente. Então, a personalidade, ela é um conjunto, ela junta, né, a tua base nata, aquilo que você nasceu com ela, que você não pode mudar sozinho, só através do encontro com o Criador você consegue mudar essa natureza que veio junto com você. Só Deus faz isso, só Deus pode mudar isso, porque ela veio com a gente, né, ela nasceu com a gente, é como diz o pastor, já veio no pacote. Entendeu? Então, só Deus muda isso. A personalidade não. A personalidade é o somatório, é um conjunto de meio ambiente, educação, estudo, entendeu? A vida que você levou, a educação que você teve, aonde você estudou, as influências do meio, tudo isso vai te moldar, vai formar a sua personalidade. Entendeu?
é complicado porque a gente fica assim, né? A gente acha que sabe, depois quando a gente vai ver, a gente sabe que não sabe. A gente achava que sabia, mas não sabia. A gente fala muita palavra, cara. De personalidade, aí quando a gente vai ver, a gente achava que sabia, mas a gente não sabe, entendeu? Sabe a palavra, mas não sabe o sentido. O sentido. Então, É importante. a forma como a pessoa, olha só, resulta da interação entre o temperamento, que é a nossa base biológica, e as influências do ambiente com as experiências, educação e a cultura. Então, ó, educação, cultura, valores, meio ambiente, meio ambiente não, meio social, né? Exemplo, a forma como uma pessoa interage socialmente, seus padrões de pensamentos, suas emoções fazem parte de sua personalidade. Então, vamos lá. A relação entre eles. Vou parar aqui, tá bem? A relação entre eles. O temperamento é a base, a matéria-prima. Temperamento, base, na matéria-prima. Você nasceu com ele. O caráter é o molde ético que molda a nossa essência. O caráter, ele é moldado pela ética e pelos valores. Vai aprender, eu não quero dar volta a ninguém. Entendeu? O caráter, ele é moldado, formado por valores éticos, morais, sociais. O caráter, ele é moldado por isso. E a personalidade, ela é o edifício final. Ela é construído com a base do temperamento, o molde do caráter, tá? E as influências do caráter e do ambiente. Então, a personalidade é o final. Você tem a base, que é o temperamento, é aquilo que você nasceu. Você tem o caráter, que é moldado pelos valores éticos, morais, e você tem a personalidade, que é o conjunto de quem você nasceu com o que você acrescentou ao longo da existência. E aí você tem uma personalidade que é própria, é única, cada um tem a sua. Você vê, se a gente pegar um indivíduo, vários indivíduos, e fazer eles passarem pela mesma situação, todos eles reagirão de maneira diferente, terão respostas diferentes, porque é individual. Formação que cada um. Porque cada um é de uma maneira. Então, tem um temperamento, uma base, tem um caráter e tem uma personalidade. E a personalidade, então, ela é mais abrangente, porque aí ela tem a família, a igreja, e quem não tem igreja, a vida, entendeu? Então, cada um teve as suas experiências, né? E isso faz com que a pessoa reaja de alguma maneira. E é muito curioso como as pessoas passam, às vezes, pelas mesmas lutas e têm reações completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muitas cunhadas, mas eu tenho duas que são o oposto. Uma é uma irada, tudo é ruim, tudo ela odeia, o passado então é amargo, ela odeia. Aí eu, assim, e a outra é assim, doce, tudo ela tem um lado bom, ela acha alguma coisa boa. E aí quando elas estavam falando sobre o passado, sobre o colégio interno que elas estudaram, a minha cunhada falava assim, aquela miserável daquela inspetora só lembrava as coisas ruins. E a outra, ai gente, tanta fruta gostosa, ai chupei tanta manga, ai gente, que delícia. Ela não queria nem saber da inspetora, eu sei que ela aproveitou, foi a vida, comeu a manga. Então olha só, a mesma experiência, a mãe morreu, não tinha quem tomasse conta, foram colocados num colégio interno, e o mesmo colégio interno, elas estavam juntas. Uma era uma tortura e para a outra era uma delícia. Como pode isso? Filhas do mesmo ventre, possivelmente herdando temperamentos aí familiares, né? Base de temperamentos aí familiares, mas aí a gente tem o caráter e tem a personalidade que reage de maneira diferente às mesmas situações, não é? Então, assim, a vida é assim, nós somos assim. Como explicar isso? Não sei.
somos nós. Muitas vezes a vida é muito mais sobre quem recebe do que quem passa. Às vezes o que você fala, mas é muito mais sobre quem ouve do que quem está falando, porque você não sabe como o outro vai ouvir, né? Você não sabe. E o ouvir está muito relacionado a como você está hoje. Não é? Você saiu de casa, teve um dia maravilhoso, e eu vou chegar aqui e vou falar se é feio, você vai dizer tá tudo bem, porque ela acha para mim não tem a menor importância. Beleza. Aí, entendeu? A mesma pessoa no dia seguinte teve aquele dia que era para não ter saído de casa, não era nem para levantar da cama, e aí tu fala, poxa, tá tão bonita hoje. Quem falou? Quem disse? E é isso, somos nós, os humanos, complicados, difíceis, mas que Deus ama e que fez para a glória dele. E que a gente tem que aprender de nós e do outro para a gente conseguir se amar. A finalidade disso é você entender que você não é perfeito, que o outro não é perfeito, que você tem valores e que o outro também tem valores, que você tem fragilidades, mas que o outro também tem fragilidades. Essa é a beleza desse estudo, é você se reconhecer e reconhecer o outro e aprender a amar o outro como ele é. Isso, o amor verdadeiro, eu digo que amar é apesar de, você ama apesar do que a pessoa é. É isso. Sabe, apesar de, olha, tinha uma brincadeira, não sei se você participava dessa brincadeira no seminário. Não, no seminário, é da sua época, assim, então você faltou a aula. Que era, assim, a gente, na Bíblia, né, fala que a gente tem que amar o próximo. Então, o pastor falou que a gente podia não gostar do que o outro fala, do que o outro veste, do que o outro faz, mas tem que amar. Então, quando a gente queria irritar os outros, a gente irritava e falava, você tem que me amar. Entendeu? Você tem que me amar, fica quieta aí. Mas é isso, nós fomos chamados para amar. Você pode não gostar do que a pessoa fala, do que ela faz, de como ela se veste, de como ela se comporta, mas você tem que amar. Você tem que amar, porque é a ordem de Deus, amar o próximo. E ele não falou quem era o próximo, e nem como esse próximo era. Ele não disse que era bonzinho, ruinzinho. Ele não falou. Ele falou que era só para amar o próximo. Amém? Então eu espero que tenha sido bom para vocês. Espero que vocês guardem, né? Anotem as suas dúvidas e tragam. Se quiserem, manda no WhatsApp que eu já vou pesquisando. Amém? Isso, perfeito. Para a gente encerrar, primeiro, parabéns por você, na primeira quarta-feira do ano, tá buscando esse conhecimento, né? E a você que, de repente, em algum momento viajou, falou, meu Deus, não entendi, foi nada agora, esse negócio de caráter e tal. Quantas vezes, né, professora? Eu e a professora Cláudia, a gente estudou no seminário juntos, né? E às vezes a gente também, em algumas aulas, não entendia nada. Mas só eu estar ali, ouvindo aquelas palavras que eu nem entendia e nem sabia, aquilo já trouxe uma base para mim de conhecimento. E logo eu não desistia, eu continuava indo, eu continuava estudando. E ali eu comecei aí sim você começa a se familiarizar, porque vai ser dito muito sobre essas questões aqui durante todo esse tempo que a gente estudar esse assunto. E provavelmente vai bater aí quase uns 2 meses, talvez. Imagino eu, né? Um pouco mais de um mês. Né? Um pouco mais, porque em 4 quartas não será possível. Então, vamos supor que a gente fique 2 meses, olha só, ouvindo sobre esse assunto. Com certeza, até os que ainda não alcançaram esse entendimento, eu já participei de aulas, não só no seminário, mas de cursos, que eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. E o pessoal perguntando, e o pessoal compartilhando e conversando, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não deixava de estar exposto àquele ambiente, porque eram ouvindo coisas assim que eu comecei a expandir a minha mente. Então, o primeiro ponto é esse. Continue vindo, ainda que você não entendeu a primeira. Outra coisa, aprenda uma coisa. Todo início é estranho. Todo início é complicado. Todo início você não vai pegar no primeiro dia e entender perfeitamente. Alguns, uma margem muito pequena, entende tudo. Mas a grande maioria fica boiando em alguns momentos, a mente vaga. Mas eu aprendi que a primeira aula de tudo, você não vai aprender nada.
Você só vai se familiarizar com o assunto e tentar alcançar. Agora, a partir da segunda, terceira, tudo que ela falar já vai se tornar mais compreensível. Então, aprendam isso. Não é porque isso aqui, outra coisa. Sabe o que vocês estão ouvindo aqui? Não é só um estudo de temperamento. São aulas de psicologia humana. Quem ama a mente humana, quem ama a psicologia, ou quem quer entender melhor a sua própria mente e o seu comportamento, isso é uma aula de faculdade que vocês estão tendo aqui. Entendeu? Por 2 motivos. Primeiro, pelo conteúdo. E segundo, porque a irmã Cláudia, ela tem uma experiência nesse sentido, né? Ela não começou a dar aula aqui, ela dá aula há muitos anos. E, por sinal, deu aula para faixas etárias de senhoras, que é um público, um desafio, né? Um público vivido, experiente, já avós, já, né? E ela ali, bisavós, né? E ela ali, quantos anos? Aí, ó, 70, 80 anos. Quantos anos a irmã tinha naquela época que a irmã dava aula na escola bíblica para esse grupo aí? Quantos anos de idade aqui? Aí, ó, 36 anos ela já dava essa aula e agora a irmã tem uma experiência. Então, assim, vamos juntos. Até eu, como pastor, eu tenho prazer de receber esse conteúdo, porque nós estudamos isso em 2001, né? Quem é bom de conta aí? Quantos anos tem? 25. 25. Olha, eu e ele estudamos esse assunto em 2001. E eu tenho prazer de novo, estar aqui ouvindo sobre isso, tá bom? Vamos nos colocar de pé. A gente vai fazer um momento de dízimos e ofertas. O irmão André está ali. Isso. Aí encerramos aqui a aula e aí sim vamos no momento de dízimo.